Olá, eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro de estudos. Estou eu e a minha esposa, a Aninha de Oxum, aonde nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante, muito pertinente, que está presente em todas as casas de Umbanda, em todos os terreiros de Umbanda, estão em todos os ilês de Candomblé, né? E outras religiões também de matrizes africanas. Gostaria de deixar claro para vocês que estão ouvindo que caso as informações que eu passar aqui não estiver de acordo com as informações da sua casa, do seu terreiro, as informações que o seu pai de santo passa, ele está correto e nós não, ok? É muito importante você seguir os ensinamentos, seguir os caminhos do seu pai de santo. Bom, elequés. O que são elequés? Será que alguém sabe o que é um elequé? O elequé é um colar. Olha que interessante. Um colar. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar de fios de conta. Vamos falar nas guias ou os cordões dos orixás. Ou mais conhecido também lá na África como elequés. Tá? Então este é o nome africano das guias dos fios de contas. Os fios de contas, as guias, cordão santo, colar santo, todos estes nomes se referem ao mesmo elequé, que são colares usados não só pela Umbanda, mas também pelo Candomblé e por outras religiões de matrizes africanas. Mas o que são essas guias? Para que elas servem, né? Qual o material que é usado para ser feita essa guia? Qual o tratamento do preparo antes, durante e após a feitura da guia? Nós vamos entrar aí neste mundo mágico dos fios de conta. Nós vamos entrar aqui nesse mundo mágico da Umbanda que nos mostra o que são as guias. Mas espera aí, nós não temos os guias. Olha que interessante. Os guias no masculino são as entidades que nos acompanham. As guias no feminino são os fios de conta. São as nossas guias. É muito mais comum nos terreiros de Umbanda nós falarmos as guias e não os fios de conta, né? Mas nós usamos aí qualquer um desses nomes, estamos nos arremetendo àquele colar, a princípio aquele colar. Vamos conhecer um pouco da história do elequé. Na realidade, os negros africanos, quando vinham para o Brasil, eles vinham naqueles navios negreiros, né? E eu não sei se vocês sabem, mas eles eram transportados nus. Eles não usavam roupa, né? Mesmo porque tinha viagem que demorava 8 meses para chegar aqui. A mais curta demorava 90 dias. E eles vinham debaixo dos porões, vinham nos porões do navio, né? As cargas, os animais vinham em cima, eles na parte inferior, para baixo do nível do mar, muito para baixo do nível do mar, e ali não tinha pouquíssima ventilação, e ali eles comiam, ali eles faziam suas necessidades fisiológicas, enfim, né? E aí, muitos deles, quando eram aprisionados, era tirado-lhe as roupas, e eles vinham para cá sem roupas. As poucas roupas que tinham, os poucos trapos, farrapos, né, geralmente vinham com as mulheres. Os homens geralmente vinham com o corpo nu. Muito bem. Quando chegavam aqui, eles eram presenteados com roupas europeias, né? E eram aquelas roupas feitas assim, sabe?
de condição muito rudimentar, era feito de qualquer jeito, era só um pano amarrado, era algodão cru, mas tinha que seguir uma tendência europeia. Por isso que nos terreiros de Umbanda você vai encontrar, inclusive na Bahia, Candomblé, etc e tal, aqueles vestidos rodados, vestidos que não eram usados na África, mas sim na Europa, né? Porque era uma tradição europeia. E as roupas dos europeus, eles traziam muita conta, miçanga, né? Essas miçangas, e as roupas dos europeus eram enfeitadas com essas miçangas. Quando elas ficavam em farrapos, que elas não serviam mais, era enviado para os negros, e eles, os próprios negros, que iriam trocar eles iam destruir essas roupas, né? Geralmente eles iam queimar essas roupas. Aí o que eles faziam? Eles arrancavam as contas, tiravam as miçangas e acondicionavam essas miçangas, guardavam essas miçangas. Lá na África, eles só usavam sementes, né? Eles usavam sementes, caniços, usava pedacinho de madeira, usava pena, pedra, mas não usava nada que fosse manufaturado, né? Quando chegou aqui no Brasil, eles tiveram contato com as miçangas, que era uma coisa europeia, mas miçanga assim que era tirado das roupas antigas, né? Roupas velhas, os trapos das pessoas dos patrões, né? E eles ficavam encantados com o brilho, né? Porque era muito brilhoso aquilo, as miçangas, enfim. Então eles ficavam assim encantados com aquilo. Então, como aquilo era um adorno para as roupas, eles acabavam, para as vestimentas, eles acabavam guardando para eles, porque aquilo seria descartado. Com isso, eles passavam a fazer os cordões, né? Os elequés. Eles faziam os cordões com aquelas miçangas para poder cultuar os seus orixás. Mas por que precisava fazer isso? Tinha necessidade disso? Não tinha necessidade disso. Tanto que o primeiro terreiro de Umbanda que nós temos conhecimento, eles não usam guia. Eles não usam a guia, né? Não há necessidade. Quando foi pedido para eles uma guia, foi pedido uma guia branca, ponto. Eu conheço algumas casas que só usam uma guia, a branca. A entidade pode vir num terreiro sem guia? Lógico que pode. Mas por que os africanos, então, colocavam essas guias? Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Para embelezar. A princípio era para embelezar, para se embelezar, para ficar bonito, para receber o sagrado. E isso é uma coisa que nós temos que cultivar até hoje. Nós temos que nos embelezarmos para o sagrado. Imagina só que coisa feia. Um rapaz vai para casa, para o terreiro, vai conversar com o sagrado, de barba por fazer, sujo, maltrapilho. A entidade vai receber eles? Você acha que ela vai receber ele? Vai, lógico que vai, com toda humildade. Mas como é que fica dentro dessa pessoa? Você imagina você chegar no terreiro com a roupa toda amarrotada, com a roupa toda suja, com mulheres com roupa decotada? Por quê? E aí nós temos que ver o seguinte: tem muitas coisas em muitas religiões que nós temos que nos apropriarmos. Tudo que é bom a gente tem que ver. Dá uma ida numa casa evangélica. Vai numa casa evangélica. Numa igreja evangélica. Você vai encontrar todos os homens de terno e gravata. Sabe por quê? Porque ele vai falar com o sagrado. Aquilo é uma festa.
você vai encontrar com o sagrado. As mulheres de cabelo arrumado. Será que na Umbanda eu não tenho que fazer isso também? Será que eu não tenho também que vestir a minha farda? E a minha farda é branca? Né? Então, é muito importante o asseio. É muito importante eu me preparar para o trabalho. Por isso que eu tomo banho. Por isso que eu me perfumo. E já faço uso do banho de defesa. Quando eu digo eu, somos todos nós umbandistas. Que coisa gostosa você chegar no terreiro, você vai dar um abraço no preto velho. E é assim, o médium que está ali, com o preto velho, ele sente cheiro, ele sente sabor, ele vê, né? Nós somos médiums semiconscientes. Então, nós sentimos cheiro. Imagina, você vai dar um abraço num preto velho, que coisa gostosa, você está limpinho, você está cheirosinho. Você ficou pronto para receber a sua divindade. E era assim também com os africanos. Só que como a roupagem deles era diferente, eles não tinham todo esse luxo, eles então usavam a princípio os elequés. Eles usavam aquelas guias, que nós conhecemos como guia hoje, cheia de penas, cheia de pedras, e aí ficavam encantados com as contas, as miçangas, e incorporaram essas miçangas naquilo que ele tinha de mais bonito para oferecer para o seu orixá. O que ele poderia oferecer para o seu orixá? Então ele oferecia aquilo que ele achava que era belo, aquilo que ele achava que era bonito. Então, por isso é que surgiu-se então esta ideia a princípio dos elequés. Tá? E depois foi aprimorando isso. Hoje, quando você recebe uma guia, pode ter certeza, essa guia ela passou por um tratamento. Hoje, as guias devem receber um tratamento. Elas são ritualisticamente preparadas. Não é assim, eu cheguei, peguei uma guia, vesti no pescoço e estou indo para o terreiro. Antes de você colocar esta guia no seu pescoço, pode ter certeza, ela passou por um preparo. Primeiro, essa guia, ela tem uma quantidade de pedras. Essa guia, ela é feita com um material escolhido. Não é qualquer material. E muitas vezes, essa guia é preparada e não é entregue. Muitas vezes não é entregue. Não é permitido pela entidade. O médium que vai receber, o irmão que vai receber, não está preparado. Então, existe todo um processo. Quando você pega uma guia, a primeira coisa que você vai fazer com aquelas contas, você vai desmagnetizar aquelas contas. Mas por que eu tenho que desmagnetizar essas contas? Qual é a finalidade para eu desmagnetizar? Imagina só, você foi numa casa de artigos religiosos, né? Uma casa que também é conhecida como ervanário, ou casa de umbanda, onde a gente compra o material para a nossa ritualística. Você vai lá e escolher uma guia. Linda, guia maravilhosa. Fez o seu pagamento e saiu com a guia de lá. Aí você vai no terreiro, se arruma, se produz, coloca aquela guia. Quem fez aquela guia? Você sabe? Que energia aquela pessoa estava quando produziu a guia? Que padrão ela estava? Que padrão vibratório? Porque tudo que nós temos tem vibração. Tudo é vibratório. Então, o que ela emanou ali? Uma coisa é você pegar uma guia e falar assim, eu vou fazer uma guia para o André. Eu vou fazer uma guia para o André. Eu quero presentear o André. Eu vou fazer uma guia para ele. Então eu vou colocar o meu sentimento.
Outra coisa é você falar assim, eu tenho que produzir 150 guias porque eu tenho um pedido para entregar para 150 guias. E aí, pauleira, uma atrás da outra. Ou então, quem produziu aquela guia estava com fome, com sede, estava doente mentalmente, estava assediada espiritualmente, arrumou uma briga de trânsito, brigou com a esposa, com o marido, e aquela energia que está naquela guia. E quem fez aquelas contas? Então, o que nós fazemos? A princípio, compra-se sim uma guia, pode comprar, não tem problema não. Vai lá no Ervanário, compra a guia, chega, ela vai ser rompida, ela vai ser desmontada, ela vai ser colocada embaixo do altar, que é o nosso congá. Lá ela vai ser desmagnetizada. Vai passar por um processo de desmagnetização e ela vai ficar ali. Geralmente ela fica ali, de 24 a 72 horas. Mas nós já temos caso de guias que ficaram meses para ser desmagnetizada. Por que será? E fazendo a troca daquele amaci para poder desmagnetizar ela. Por que será que aconteceu isso? Alguma coisa tem, nós não sabemos, nós não vemos. As entidades é que as vê. Bom, então, essa guia, essas contas, depois de desmagnetizada, ela toma um banho de lua, um banho de sol, ou um banho de mata, depende do que a entidade falar. Ela vai passar por esse processo. Depois ela vai ser montada. Depois que ela é montada, a cada conta que é colocado no fio, é feito um fio, e aí é colocado conta por conta. A cada conta que é colocado, vai uma intenção. Uma intenção de amor, uma intenção de carinho, uma prece. Na nossa casa, nós temos, por regras, não estipuladas por mim, mas pelo dirigente espiritual da casa, que quem produz a guia, quem monta a guia para os filhos, sou eu. E neste processo, geralmente, ele é feito com todo um preparo. Para vocês terem uma ideia, eu tomo banho antes de colocar a mão nas guias. Porque nós temos que ter respeito por aquilo. Uma guia é uma coisa sagrada. Vocês imaginem só, a guia, ela representa o sagrado. E aí, você pega o seu sagrado e deixa no canto, no chão, em cima da prateleira, na cozinha, no banheiro. Não, peraí, isso é sagrado. Isso é uma coisa sagrada. E o respeito que você está tendo pelo sagrado. Então, temos que tomar muito cuidado. E lembre, uma guia não é um colar que eu vou lá, pego e coloco no pescoço. É muito além disso. Um colar é uma coisa que a gente troca, né? A guia não. A guia, ela vai permanecer com você. Enquanto você for um bandista, a guia vai te acompanhar até no seu desencarne. A guia vai acompanhar o féretro, vai acompanhar o corpo. Bom, as guias, elas são compostas por um fio. Este fio tem que ser um fio o mais próximo da natureza possível. Então, eu posso usar palha da costa, eu posso usar cobre, eu posso usar o fio que nós na nossa casa usamos, que é o fio de algodão encerado. Por que nós não usamos palha? Porque a palha, ela se desmancha. Por que não usamos o fio de cobre? O fio de cobre, ele incomoda. Então, nem muito ao mar, nem muito à terra. Vamos procurar o mais próximo da natureza, algodão.
Ah, por que a gente não coloca nylon? Existe guias de nylon? Sim, existe. A casa faz em alguns momentos quando é pedido, sim. Mas, no geral, é feito de algodão, por conta mesmo desta transmissão de energia. E as contas, as miçangas, são feitas do quê? São feitas de porcelana, aquelas que são leitosas, né? Elas são feitas de porcelana. O que é a porcelana? A porcelana, ela é o barro, né? Ela é a terra misturado com água. Nanã. Então, representa ali o início da vida. O homem é feito do barro, então o princípio da vida. Ou então cristal. Na nossa casa, geralmente, a gente usa cristal. Ah, mas é o cristal de concha, porque o cristal é de concha. Não, não é o cristal de concha. O cristal que nós usamos é o cristal de areia, né? Que ele é manipulado, ele é produzido através da areia dos rios. Então, é feito vidro e este vidro, então, se manipula e faz o cristal. Mas as guias, elas podem conter muitos elementos, e elementos da natureza. Tá? Então, as guias vão conter ali pedra, vão ter, podem ter pena, pode ter palha, pode ter búzio, pode ter objetos pingentes de aço, né? Então tem algumas entidades que pedem pingentes de aço, outras pedem pingente de osso. É muito comum nós encontrarmos aí guias de Ogum que tem pedaços de aço, tá? Pedaços de aço, bolinhas de aço, ou então pingentes de aço. Ou você vai encontrar ali na linha da malandragem, você pode encontrar ali na linha da malandragem dados, né? Na linha dos Exus, você pode encontrar aí dado de osso, tá? Não de plástico, de osso. Na linha dos Exus, por exemplo, você vai encontrar tridente, ou do Exu mulher, ou do Exu masculino, né? Ou tridente masculino e feminino, pombagira, enfim, né? De aço, ou você vai encontrar que nem o seu caveira, por exemplo, ele usa na guia dele, ele pode pedir o seu caveira, ou todos da linha do caveira, Tata Caveira, ou então Rosa Caveira, né? Eles podem pedir na guia deles a caveirinha, mas você vai ter que achar uma caveira de osso, não de plástico, porque o plástico não é vibrante, tá? Ou uma caveirinha de osso, ou uma caveirinha de madeira, ou uma caveirinha de ferro, né? Material que seja vibrante. Plástico não vibra, muito pelo contrário, plástico isola a vibração. Tanto que na própria energia elétrica, se você vê um fio, por exemplo, ele é encapado com o quê? Com plástico, né? Porque ele isola, a finalidade dele é de isolar. Então, plástico não é legal, porque plástico não tem esta vibração. Mas qual a finalidade então de uma guia? É só nos embelezar? É só embelezar para o orixá? Não, isso os africanos faziam no começo. Hoje não. Hoje a guia, ela é muito mais que isso. A guia tem o poder da elevação mental. Quando utilizado durante um trabalho e nas funções que ela tem, entre as funções que ela tem, ela serve como um ponto de atração e de identificação vibratória para determinado trabalho, para determinada falange, em particular para um determinado orixá. Ela facilita esta conexão, ela facilita essa sintonia do médium com a sua grande cadeia de espíritos, né, que estão ali para trabalhar. Ela traz assim vibrações benéficas. E a guia, ela tem um
uma parte maior, uma conta maior, que esta conta é chamada de firma. Mas para que existe essa firma? Lembrando que esta guia que nós estamos falando é guia de trabalho, não é guia de proteção. A guia de trabalho, ela tem uma firma, é uma conta diferente, uma conta um pouco maior. Quando você fecha a guia, tá? A guia ela é fechada no terreiro, ela é fechada algumas vezes com vela, outras vezes com defumador, outras vezes com pirâmide, né? Enfim, quando você vai fechar essa guia, você coloca a firma nela. Para que serve essa firma? A firma ela é colocada no pescoço do médium, né? Ela é colocada neste chakra aqui. E é ali que fica a firma o tempo todo durante o trabalho. É por ali que as energias entram, fazem toda o seu círculo em volta do médium, protegendo, fazendo a sua conexão, pegando as energias ruins e jogando fora de novo para o lado esquerdo da firma. Então a firma absorve de um lado a energia, passa e joga do outro, como o seu pulmão faz com o oxigênio. Ele pega o oxigênio, né? Ele é uma bombinha, ele pega o oxigênio, ele passa pelo seu corpo, depois ele joga fora de novo, só que ele joga sujo. Tá? Para isso que serve a guia, para isso que serve a firma, né? Dentro da nossa guia. Na nossa casa, as guias elas passam por todo esse processo e elas ficam ali no mínimo 21 horas antes de colocar no médium. Tá? Então ela fica ali descansando no mínimo 21 horas. Por que 21 horas? Porque são 3 vezes o 7, o número cabalístico. Né? E quantas contas vão em uma guia? Bom, cada casa, cada vertente tem a sua a sua regra. Na nossa casa, as contas têm 147, as guias têm 147 contas, tá? Geralmente, são 7 contas que são representantes dos 7 graus de evolução da espiritualidade, multiplicado por 21. Então, 7 vezes 21 vai dar 147 bolinhas, né? Ou 147 contas. Dentro da nossa ritualísticas, as guias são produzidas pelo dirigente da casa ou por alguém que foi determinado para produzir esta guia. Tá? Durante a feitura são emanadas as energias positivas de amor, paz, aquele médium que irá usar aquela guia. Sempre acompanhada de preces. Enquanto ela está sendo produzida, são feitas preces, não tem quantas preces, você vai fazendo conforme você vai produzindo a guia. É um momento muito especial. É um momento assim de muita concentração, de muita dedicação. Quem está produzindo a guia, ele faz uma doação muito grande dessa energia. As guias são instrumentos magísticos e de grande importância. Têm que ser produzidas, manuseadas, acondicionadas, guardadas e usadas com todo respeito, com todo amor. Não se deve colocar a guia em qualquer lugar, jogar em qualquer canto, desprezar, abandonar. Elas representam o sagrado. Elas não devem acompanhar você ao banheiro. Você não deve se alimentar com as guias. Você não deve tomar banho com as guias, exceto os banhos dos orixás, exceto os amacis. Aí sim. Mas o seu banho cotidiano, não, você não deve. Ah, mas eu quero ir no banheiro. Como é que eu faço? Como é que eu faço com a minha guia?
você está no terreiro, se você está no terreiro, você está usando a guia. Né? Então, geralmente, a guia de trabalho você está usando no terreiro. Como é que você faz? Você pode tirar a sua guia, você pode colocar no congá, pede licença, coloca no congá, faz uso do banheiro, volta e coloca a guia. Ah, mas eu não consigo colocar no congá, eu estou longe do congá. Você pode entregar para o pai de santo. Não, mas o pai de santo está longe. Você pode instituir alguém, você pode pedir para alguém, para um irmão seu, por favor, você pode segurar minha guia? E você remove a sua guia, pede licença e entrega ao seu irmão. Este irmão que está recebendo a guia, ele vai ter um cuidado, porque você está colocando nas mãos dele a sua fé. Olha isso, a responsabilidade. Então guia não é uma coisa, ai que bonitinho, dá aqui para mim. Não, não é um colar, não tem que ser bonitinho. Não tem que ser bonitinho. Então, é uma coisa de muito respeito, de muita, assim, de muita importância para nós umbandistas. As guias têm que ser tratadas pelos médiuns com todo carinho, com o máximo de respeito. Elas representam o nosso orixá. Você imagina? Você pegar o seu orixá e colocar ele num canto, deixar ele no chão? Não, ele tem que estar em um lugar de destaque, ele tem que estar no seu coração, a sua guia também. Respeito, amor. Por isso que nos nossos trabalhos nós entregamos logo após a feitura da guia e logo depois que ela é cruzada, nós entregamos dentro de um saquinho, para que ela seja condicionada ali, guardadinha, bonitinho, gostosinho, sabe? Ela está embalada naquilo, como se o seu orixá tivesse ali sendo também homenageado naquele momento. Os médiuns, quando adentram a corrente mediúnica de um terreiro, a primeira guia que ele recebe é a guia branca, é a guia de Oxalá. Independente de quem é o seu pai de cabeça, a guia de Oxalá ele vai receber. É a primeira guia. Ah, mas e as outras? Bom, aí nós temos uma coisa para entender. Quando é permitido para o dirigente da casa, quando é mostrado para o dirigente da casa quem é o orixá de cabeça, é permitido que se faça essa guia para o orixá de cabeça, só para ele. Ah, meu orixá de cabeça é Oxóssi. O dirigente está sabendo que é Oxóssi. Eu posso receber a guia de Oxóssi? Se for permitido, o dirigente vai fazer a guia de Oxóssi. Ah, mas eu recebo Oxóssi e eu recebo Ogum, né? Eu recebo o caboclo de Oxóssi e eu recebo o caboclo de Ogum. Eu vou ter a guia de Ogum? Não. Por que não? Não vai ter. Você só vai ter uma guia depois que a sua entidade passar por alguns protocolos. E quais são esses protocolos? Primeiro, o médium tem que estar preparado. Segundo, esta entidade tem que ter dado nome. Terceiro, ela tem que ter riscado o ponto dela. E ela tem que ter, aí já não é uma obrigatoriedade, tá? Mas é comum acontecer. A obrigatoriedade é ela falar o nome e riscar o ponto. Tem entidades que falam o nome, risca o ponto e canta o seu ponto. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Ele canta o ponto. Então, é assim, muito bonito a entidade. Ela mesma canta o ponto dela. Ela canta. E ela vai cantar o ponto dela e todo mundo vai ficar de boca aberta. Ela já está pronta para receber a guia. É a entidade que está pronta para receber a guia? Não, é o médium. Por quê? Quando o médium estiver preparado para escutar o nome da entidade, quando ele estiver preparado para assinar o nome da entidade, e esse assinar é desenhar o seu ponto, ele vai explicar cada elemento que tem no ponto e por quê. Depois vem a confirmação disso. Depois que isso está pronto, aí sim o médium está apto a receber a guia.
Caso contrário, não. Caso contrário, não. Ele vai ter a guia dele, a guia branca de Oxalá, que é a primeira que ele vai receber, e a guia do seu orixá de cabeça. Os demais só vai receber depois que passar por esse protocolo. Ou quando é permitido pelo dirigente espiritual da casa. Eu gostaria de deixar, assim, existe uma coisa que nós temos que entender. A casa possui mais de um dirigente, né? Então, eu, por exemplo, eu, André, quem sou eu dentro da casa? Eu sou intitulado como o dirigente físico da casa. Por quê? A minha incumbência é de preparar o terreiro para que todos possam chegar, mas preparar ele fisicamente, entende? Acender a vela, limpar a imagem, colocar as quartinhas, é isso. Me preparar, estudar, é só isso que eu faço. Quem dirige a casa é o dirigente espiritual. Se é um trabalho de Oxóssi, um trabalho da linha dos caboclos, é o Senhor Sol Nascente. Se é um trabalho da linha d'água, é a Nayá. Se é um trabalho de Preto Velho, quem está dirigindo é o Pai Pedro. Então, nós temos os nossos dirigentes espirituais. São eles que falam, pode pôr a guia, não pode pôr a guia. Está na hora, não está na hora. Vai ser batizado, vai ser coroado, não vai. Então, tudo isso, quem define não sou eu, né? Quem define é o dirigente espiritual da casa. Então, a guia, sem ser a guia de Oxalá e a guia do orixá de cabeça, as outras guias só será permitido com a autorização do dirigente espiritual e quando essas entidades quando o médium já conseguiu se conectar com a entidade ao ponto de saber se comunicar, falar o nome. E não é assim, o André recebe uma entidade, aí a entidade falou para o André que o nome dele o cão chupando manga. Não tem que falar para mim. Não tem que falar para o próprio médium. Ele vai falar para o cambono, ele vai falar para o dirigente da casa, ele vai ter que falar. O chakra fonador tem que estar funcionando. Porque o médium só está apto para receber a guia a hora que todos os chakras estiverem equilibrados. Então, ele vai ter que saber riscar o ponto, ele vai ter que falar o nome dele, ele vai ter que se comunicar. Aí sim, o médium está apto a receber a guia. A entidade ela está apta a receber a guia o tempo todo, mesmo porque ela não precisa da guia, né? Quem precisa somos nós, que precisamos desse ponto de apoio. Nós precisamos desta energia circulando entre nós. O orixá, a entidade não precisa disso, ela é pura energia, né? Nós não, somos nós que somos os maldosos, então nós precisamos. Bom, enfim, então, essas guias elas vão ser destinadas a esse médium, né? E aí ele já está pronto para receber a guia quando ele conseguir falar, escrever o seu nome, que é através do ponto, ou não, né? Cantar o ponto, se ele sentir esta vontade, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Agora, o que são guias o que são brajás? Brajás também é uma guia, é um tipo de guia. Só que o brajá, ele é usado cruzado, tá? O brajá, ele é usado cruzado. Quem é que pode usar um brajá? Não é qualquer pessoa que pode usar um brajá. O brajá, ele só vai ser usado pelo pai de santo, pelo substituto do pai de santo, tá? Que é chamado de pai pequeno ou mãe pequena. No nosso terreiro nós não temos isso e não pretendemos ter, porque todos nós seremos responsáveis, né? E pelo Ogã. No nosso caso da Umbanda, não é o Ogã, é o tabaqueiro. Então, são esses 4 que podem usar: o pai de santo,
a mãe pequena, o Ogã e o Cambono. Ah, esqueci de falar do Cambono, né? O Cambono também usa este brajá. E por que usa o brajá? Alguns rituais dizem que o brajá quer mostrar uma hierarquia. Na nossa concepção, o brajá não é para mostrar hierarquia, mas sim uma forma de proteger. Vocês vejam bem, quantas e quantas vezes um Ogã, um tabaqueiro, o tabaqueiro, ele é de uma importância dentro do terreiro. Ele tem que ter uma conexão com as entidades, com o dirigente da casa, porque é ele que chama as entidades, ele que abre a porta. Se ele abre o portal através da música, ele tem que estar protegido, porque abrir o portal, abriu para tudo, né? Então, ele usa o brajá. Ou o Cambono. O Cambono também. O Cambono, ele passa por todas as entidades, inclusive as entidades de baixo astral. Então, ele tem que estar protegido. O pai de santo e o pai pequeno ou a mãe pequena. Na nossa casa, na casa de oração Pai Oxalá, nós não temos o hábito de usar brajá. E nós, se for, eu acredito que nós não usaremos nem o Ogã, nem o Cambono, porque nós já tivemos experiência aonde o dirigente da casa preparou uma guia para um Cambono usar. E ainda falou, você só vai usar quando estiver cambonando. Porque na nossa casa também nós não temos um Cambono. Não, nós temos médiums. Né? E isso nós vamos falar depois. Nós temos médiums que servem como Cambono. Então, na hora de cambonar, eles vão usar determinadas guias. Tá? E o tabaqueiro também. Na nossa casa também nós vamos ter tabaqueiro, mas nós vamos ter médium tabaqueiro. Tá? Porque geralmente tabaqueiro não dá passagem espiritual. Na nossa casa não, nossa casa vai dar passagem espiritual também, assim como o Cambono. Tá? Então, os brajás, eles podem ser brajás de 3 fios, brajá 3 pernas, chamado, né? 7 pernas ou uma perna só. Uma perna só parece uma guia, só que ele é um pouco maior e ele é usado na transversal. 3 pernas são 3 fios e 7 pernas são 7 fios. Geralmente são feitos com contas menores, mesmo porque é muito pesado. Os brajás são mais usados no candomblé. No candomblé são usados por todos os membros, usam brajá. Tá? Então, só para a gente saber o que é brajá. Em nossa casa, a nossa casa não faz uso de brajá. É importante ressaltar que todas as guias precisam da aprovação do dirigente físico, do dirigente espiritual da casa. Tá? Então é assim, um médium recebe a incumbência, ele chega, né? Vem um convidado, porque a nossa casa não tem assistido, né? Vem um convidado e passa por ele. A entidade chega e fala, você tem que usar uma guia. Quem vai fazer essa guia? É o médium que recebeu essa entidade. Mas por que é o médium? Porque a responsabilidade foi passada para ele, não foi para o pai de santo, não foi para o dirigente da casa, foi para aquele médium. Mas o assistido, o convidado, não pode ir lá no orvanário comprar? Nós já vimos que pode sim e deve, mas tem que trazer e desmontar. Ele não pode comprar, enfiar no pescoço e sair. Vai chegar, vai entregar para o médium vai desmontar e vai fazer de novo. Porque enquanto ele estiver confeccionando, ele vai estar emanando a energia em prol daquele irmão. Vai passar por todo o processo, desmagnetizar, passar as 21 horas, tudo aquilo de novo, tá? Até chegar. Depois de tudo isso pronto, tá pronto? Tá. Vai ser levado para o terreiro. Lá no terreiro, o dirigente físico vai olhar para saber se está condizente com as regras. Não, tá perfeito, tá perfeito. Aí vai passar para o dirigente espiritual. Por que tem que passar para o dirigente físico? Adianta eu pegar uma guia
entregar para o dirigente espiritual, sendo que aquela guia está errada? Então, por que é que eu vou usar o tempo da entidade, sendo que naquele tempo ela poderia estar assistindo quem está precisando? Então, passa primeiro por um crivo, a gente olha, não, realmente ela está em condições. Vai para o altar, vai passar lá às 21 horas, e aí, quando a entidade vier, é dado para a entidade, primeiro para o dirigente da casa, né, o dirigente espiritual, depois para a entidade que pediu, e aí sim é feita uma cerimônia e colocado no pescoço do assistido. Tá? Agora, existe uma guia, que é uma guia de proteção. O que é essa guia de proteção? A guia de proteção é uma guia que não tem, olha que interessante, ela não tem a firma. Por quê? A função dela é de bloqueio só. Não é de troca energética, é de bloqueio. Então ela está ali para bloquear. Só que esta guia, ela pode ser usada de diversas formas. Ela pode ser usada no pescoço, ela pode ser usada no punho, ela pode ser usada dentro do bolso, ela pode ser usada dentro de um patuá. Eu conheço mulheres que usam a guia dentro do sutiã, sem problema nenhum. Ah, essa guia todo mundo pode pegar? Ninguém pode pegar. Ninguém pode pegar. Só pode pôr a mão com autorização do proprietário. Tá? Por quê? Principalmente a guia de proteção é como se fosse uma arma sua. Você pegaria o seu revólver e daria para uma pessoa? Você não sabe nem quem é? Não. Você só vai fazer isso se você confia na pessoa. É a mesma coisa você pegar uma arma e dar para uma pessoa, você não sabe se ela é teu inimigo. Se ela vai bloquear aquela energia. Então, não, peraí. Se a guia é para fazer esse bloqueio, se é uma arma para me proteger, é um escudo, eu não vou dar para o outro. Eu vou deixar comigo. Tá? Agora, vocês estão vendo isso aqui? Vou mostrar para vocês. Aqui nós temos duas guias. Eu tenho duas guias aqui. Duas guias. São duas guias. Ué, mas você não usa no pescoço? Não. São guias de punho. Guias que são usadas no punho. Tem o mesmo efeito da guia de pescoço, porque são guias de proteção. Tá? Não são guias de trabalho, são guias de proteção. Elas estão aqui para me proteger. E vocês acham que elas estão aqui à toa? Não. Ah, porque é bonitinho? É bonitinho, sim. Eu acho lindo elas. Acho lindo. Né? Eu tenho uma aqui, esta, por exemplo, é guia de Ogum com Exu. Foi cruzada por Exu. Foi cruzada por Ogum. Essa guia, ela tem o poder atrativo. Ela é um imã. Mas ela é um imã literalmente mesmo. Se eu colocar um ferro aqui, ela gruda. Ela gruda, ela é imantada. Ela é um imã. Ela é de ferro, ela é de um material ferroso e ela é imã. Ela é imã. Presta um pouquinho aqui. Ó, ela é imantada. Ó, se eu pegar aqui, dá para vocês verem que ela sobe, ó, porque ela é um imã. Entende? Agora, essa aqui não. Essa é feita de pedra. Nós temos dois tipos de pedra aqui. Ó, não acontece nada porque ela não é imã. Né? Eu tenho dois tipos de pedra aqui. Aqui eu tenho pedra das estrelas e pedra do sol. Por quê? Porque esta guia aqui quem mandou fazer foi o Senhor Sol Nascente. E olha que interessante, essa guia aqui, ela é uma bolinha do lado da outra. Essa aqui não. Entre uma bolinha e outra tem um nó. E cada nó desse aqui tem uma oração. Então, a coisa vai muito além do que os nossos olhos veem. Vai muito além. Eu estou sempre com as duas? Não. Não. Tem dia que é para usar as duas, tem dia que é para usar uma, tem dia que é para não usar nenhuma. Entende? Essas guias de proteção, elas podem ir ao banheiro. Essas guias podem tomar banho com você. Você pode tomar banho com ela. Você pode dormir com ela. Deve dormir? Não, não deve dormir. Essa aqui não tem problema, tá? Mas a de pescoço não deve dormir com você. Por quê? Por desconforto do corpo mesmo. Tá? Então, o que acontece? Você vai dormir, você tira a guia, coloca do lado da sua cama ali, né?
vai evitar que de repente você num movimento possa se enforcar, possa se machucar. Para vocês terem uma ideia, eu tenho as minhas e a Ana tem as dela. Outro dia eu acordei, inclusive foi dia de trabalho, a minha testa estava toda marcada. Eu acredito que eu devo ter dormido em cima do braço dela e as bolinhas apertaram a minha cabeça. Eu acordei, eu estava todo marcado. E aí nós fomos para o trabalho e na hora do trabalho eu continuava marcado. Né? Então, para evitar esse tipo de desconforto é que a gente remove. Tá? Mas a gente pode sim, se você acha que nem essas guias, quando eu estou com ela e me é permitido dormir com elas, eu durmo com elas sem problema nenhum. De pescoço não dá. Porque você se mexe à noite e tal. Bom, a minha guia quebrou, o que eu faço? Recolhe todas as pedras, que há um máximo de pedra que você conseguir, e você não vai conseguir recolher todas, não vai, tá? Não vai, dificilmente você consegue recolher todas, recolhe o máximo que tiver, coloca num papel branco, enrola ele e a primeira vez que você for no terreiro você leva para o Pai de Santo. Leva para lá, leva para o dirigente. O que o dirigente vai fazer? Vai desmagnetizar. Ai, mas eu gostava tanto dessa guia e ela quebrou. Essa é a finalidade dela. A finalidade dela é essa. É ela não deixar pegar em você as energias ruins. Então o que ela faz? Ela se decompõe. Ela quebra. Ela rompe aquele laço. O escudo ficou fraco. Ele te protegeu tanto, ele tomou tanta pancada, tanta bala, que ele quebrou. Aí o que você faz? Leva para o terreiro. Lá no terreiro, ele vai ser desmagnetizado, ele vai ser montado novamente, vai ser cruzado e vai ser colocado de novo no seu pescoço. Você não vai ficar sem a sua guia, exceto quando a entidade pede. A entidade pede. Nós somos muito apegados aos bens materiais, a entidade não. Vocês conhecem o rosário do Pai Pedro. Aquele rosário foi feito assim. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz acho que umas 15 vezes aquele rosário, até chegar no ponto. Eu já contei várias vezes o que aconteceu com aquele rosário. Enfim. Aquele que não sabe, depois eu conto em particular, que a história é longa. E aquele rosário, no último trabalho, ele se decompôs. Do mesmo jeito que eu coloco, todas as vezes eu coloco as minhas guias, podem ver, eu coloco as minhas guias no congá. Eu coloco nos pés de Oxalá. Eu coloco o rosário do Pai Pedro também. Fui arrumar o congá, removi todas as guias, que eu peguei o rosário e abri inteirinho na minha mão. E é assim, o rosário, ele tem Pai Nosso, Ave Maria, então tem toda a ladainha à volta do rosário. E ele se decompôs. Tiveram partes que ficaram... Ele quebrou em várias partes. Não foi uma parte só não, várias partes. Aí foi levado para o Pai Pedro. Vamos desmagnetizar e vamos montar de novo. Sabe o que ele falou? Enterra. Como é que é? Enterra. Mas faz tantos anos que me acompanha isso. Meu Deus, como é que eu vou me desprender disso? O Pai Pedro falou, abre uma cova no pé da árvore de coco, no pé de uma árvore de coco, enterra ela. Ela já cumpriu o seu papel. E eu vou falar para o menino que ele tem que fazer outra. E eu já fiz a outra. Inclusive, vocês sabem que ele usa uma cruz de caravaca e você não acha cruz de caravaca. Eu tive que fazer a cruz. Né? Então, enfim. E aí, vamos fazer. Se ele pediu, vamos fazer. E se ele falou que não é mais para eu usar, confesso para vocês que meu coração ficou apertadinho. Mas a hora que eu lembrava dele, falando, ela cumpriu a sua missão, eu só pude fazer uma prece e agradecer. Você cumpriu a missão. Muito obrigado. A gente teve um tempo muito bom junto. Você me ajudou muito, mas agora você já cumpriu. Foi isso que a nossa entidade falou e assim será feito. E foi enterrado. Bom, para as guias de trabalho, nós usamos as cores dos orixás. Oxalá branca, Iemanjá azul, Ibeji rosa
e azul, Oxóssi verde, Oxum amarelo, Ogum vermelho, Omulu preto e branco, Xangô marrom, Inhansã laranja, Nanã roxo, os baianos coquinho e olho de cabra. Baiano? Simples assim, baiano, segura. Boiadeiro, olho de boi. Ciganos, são todos coloridas. Malandro, branco, vermelho e preto. Marinheiro, azul e branco. Exu, preto e vermelho. E pombagira, ao contrário, vermelho e preto. Tá? As guias podem conter, como nós falamos, vários materiais, inclusive partes humanas. Sim, humanas? Não. Partes de animal, tá? Não é humano, não. Quer dizer, é humano porque é animal, né? Mas não é homem, tá? Pode conter dentes, né? Então, são colocados ali. Pode conter ouriços, pode conter ossos, tá? Tem que tomar muito cuidado com o manuseio deles, né? Dessas guias, porque elas pertencem ao sagrado, né? A gente não deve beber bebida alcoólica nenhuma com uma guia, não pode manter relação sexual com uma guia, ir ao banheiro, tomar banho, nada disso. Guia de trabalho não é para isso, não pode, tá? Quando as guias são descarregadas por algum motivo, né? De tempo em tempo, a gente tem que levar as nossas guias para ser descarregada. Geralmente, elas são descarregadas no ponto de força. E aonde são os pontos de força? Nós vamos fazer um descarrego na linha de Iemanjá, é no mar. Nós vamos fazer um descarrego na linha de Oxum, é na cachoeira. Nós vamos fazer um descarrego na linha de Ogum, ou é na estrada de ferro, ou é na terra. Nós vamos fazer um descarrego na linha de Oxóssi, nas matas, de Xangô, na pedreira. Tá? Então, depois dela descarregada, ela é imantada novamente, não precisa cruzar, porque é só imantar novamente. Aí ela vai tomar um banho ou de sol, ou de lua, e aí, ou de sereno, ou de chuva, tá? Depende o que a entidade pedir. E além disso, ela vai também passar por um amaci. Nós já sabemos que é o amaci. Amaci é o banho feito com as ervas do orixá. Tá? Então, muitas coisas na nossa Umbanda é lavada com amaci. Inclusive, os batizados são feitos com amaci. Né? A coroação é feita com amaci. O benzimento é feito com amaci. Quando um irmão adentra a casa, muitas vezes tem que vir com o amaci. Bom, e as guias podem ser descartadas? Sim, podem ser descartadas, sim. Quando ela vai ser descartada? Quando a entidade mandar. Tá? Que nem no caso, o Pai Pedro mandou descartar, nós chamamos de descarte, né? Mandou entregar para a natureza de novo a nossa guia. Então, foi aí que nós enterramos a guia. Mas existem casos que a entidade não pede e a gente tem que fazer esse descarte. Tá? Vamos lá. Quando a pessoa deixa a religião. Muito me preocupa isso. Muito me preocupa no tocante à quartinha, no tocante à guia, às roupas. É muito importante a pessoa saber, e se eu deixar a Umbanda? O que eu faço? Sabe por quê? Porque nós amamos a nossa Umbanda. Nós amamos a nossa Umbanda. Mas mesmo amando a Umbanda, nós não sabemos até quando nos é permitido. Entende? Vai chegar uma hora que o nosso corpo já não está habilitado para isso. E a gente entra em óbito. Quando você entra em óbito, você tem que descartar. Quando você deixa a sua religião e parte para uma outra religião, porque não existe religião ruim, não existe. Tá? O catolicismo é excelente. O evangélico, a seita evangélica, a religião evangélica é maravilhosa.
O espiritismo é maravilhoso. A Umbanda é maravilhosa. Todas as religiões são lindas e maravilhosas. Quem não vale nada é o religioso. Tá? Então a gente conhece, ser humano é ser humano, né? Tem pai de santo picareta, tem padre picareta, tem pastor picareta, né? Então a gente sabe que tem de tudo. A religião é maravilhosa, o religioso nem sempre. Na maioria das vezes a gente se decepciona, porque são seres humanos. Então, quando a pessoa deixa a sua religião e migra para uma outra religião, ela tem que descartar as suas guias. E como é que ela vai fazer? Ou ela entrega no terreiro, porque lá o pai de santo sabe o que vai fazer com ela, ou ela enterra, isso mesmo, abre um buraco, coloca, tampa, agradece e encerrou. Quando a pessoa entra em óbito, se a família permitir, vai ser sepultada com as suas guias. Se a família não permitir, pegue as guias, entregue no terreiro, o pai de santo sabe o que vai fazer. Como vocês sabem, meu pai e minha mãe também eram umbandistas. Minha mãe foi enterrada com as guias dela. Quando foi feita a exumação dos corpos, eu estava presente e as guias estavam intactas. E aí foi cremado os restos mortais, os ossos. E o saco, e que a gente fala saquinho, né, de pó, mentira, não é um saquinho, é um saco grande, sabe? Quando foi entregue o saquinho que pertencia ao corpo daquela que foi minha mãe aqui no plano terreno, o pó dela era todo colorido. Por quê? As guias foram cremadas e moídas junto com os ossos. Então era lindo o pó, né, que era de mamãe. Então nesses casos que a gente tem que descartar as guias. Mas por que nós falamos de guia? Porque houveram algumas perguntas, né? Como funcionava, para que servia, então a gente tentou esclarecer. Alguma pergunta, algum questionamento? Alguma coisa que eu não lembro, que a gente precisa falar? Lembrando que quando os nossos chefes da casa mandam, a gente pode ter uma guia até mesmo antes de saber quem são os nossos. Sim. No caso de Exu, ele determinou que todos tivessem a guia. Isso. Então, assim, a entidade determina, a chefe da casa faz. E a gente obedece a eles. A única coisa que pode passar por cima dos preceitos é a determinação da entidade. Se a entidade determinou, a gente passa pelos preceitos. Para vocês terem uma ideia, quando foi pedido a guia do Exu, tá bom, vamos fazer a guia do Exu. Mas eu já tenho, né? Meu Exu já tem a guia. Não, mas não é para o seu, é para os outros. Tá, então fala para eles. Para mim? Vai falar para mim? Fala para eles, como é que tem que ser? Aí sabe o que eles falaram para mim? A gente fala, mas eles ainda não têm ouvido para ouvir. Você tem, então pode produzir. Para mim vai ser assim, aí vem o outro, vai ser assim, vem o outro, vai ser assim, e cada um veio me falando como é que seria a guia. E aí eu fui lá e produzi as guias conforme eles pediram. E na nossa casa nós temos o hábito de fazer o seguinte. Vocês sabem que eu tenho um sério problema com dinheiro, né? Quando falam Umbanda e dinheiro, eu acho que a água e óleo não se mistura, entende? Então eu tenho muito avesso a isso, eu tenho muito medo disso. Dizem que um dos maiores males do homem é o dinheiro, né? E eu sou um cara muito mau, eu sou um cara ruim. E eu acho que eu tenho medo de me apegar a dinheiro. Então eu não quero ver dinheiro de jeito nenhum. Dinheiro da Umbanda não. Eu trabalho, né? Nós temos o nosso trabalho do dia a dia, que é para nos sustentar. A gente não tem que se sustentar pela religião. Enfim. Só que essa guia tem um custo. E não é barato não. Sabe? Não é barato. E aí o que a gente faz? A casa compra todo o material para fazer a guia. E é feito a guia. E a guia é ofertado ao médium. E o médium não vai pagar nada por isso? Vai. Ele vai ter a paga dele. E qual é a paga?
Ele vai em um ervanário, ele vai lá na casa de Umbanda, ele vai ver quanto é que custa uma guia. Ó, eu preciso saber quanto é que custa uma guia de 147 contas com a firma. Aí o cara vai falar, custa X. Ele vai pegar este valor, vai comprar em vela, ou em defumador, ou em fumo, alguma coisa assim, que pode ser usado na casa e vai levar para casa. Ah, mas esse material a casa vai usar? Vai. Vai usar quando? Quando alguém precisar. Então, ele está fazendo uma doação, uma paga não para casa, mas para todos aqueles que necessitam. Porque vocês sabem, vela, por exemplo, é consumida uma quantidade de vela muito grande. É consumida uma quantidade de fósforo muito grande a cada trabalho. E aí vem uma pessoa que está precisando. O que é feito? É ofertado para ela. Ela paga por isso? Não. Quem que está pagando por isso? Você. Você que é praticante da religião. Você está doando para aquela pessoa. Então, esta paga não é dinheiro. Tá? Ah, mas eu posso fazer o seguinte, dá o seu Pix, aí você compra. Não é porque eu não quero dar o meu Pix. É porque você tem que ter o trabalho de ir lá no ervanário buscar. Você tem que fazer isso. É a tua função. Mas eu não consegui ir hoje. Quem disse que é para você ir hoje? Você pode ir amanhã, depois, no outro trabalho, daqui 15 dias, daqui 1 mês, daqui 6 meses, mas você tem uma dívida. E você vai pagar a sua dívida. Entende? Você vai fazer a sua paga. Então, você tem que ter essa responsabilidade. É mais um aprendizado nosso. No último trabalho, o dirigente do trabalho chamou os cambonos e disse para eles que está na hora de nós começarmos a aprender. Tudo que a entidade fizer, pergunta. Por quê? Quando? Aonde? Que cor? Por que tem que ser assim? O que isso representa? Que é para nós podermos aprender com as entidades. Entende? Porque nós precisamos. E as nossas guias também. Né? As nossas guias, nós vamos aprender com os nossos guias. Olha que coisa bonita. Né? Então, é assim que, por esse motivo, que foram feitas as guias dos Exus. Tá? Porque ele disse que os médiuns não tinham ouvido para ouvir ainda. Né? Mas, e aí então, foi pedido para a gente produzir as guias. Certo? Alguma dúvida? Sim. Alguma dúvida? Vamos lá, meu amor. Quando eu recebi a minha guia, que foi ele que me entregou, era do meu orixá de cabeça, mas assim, você falou que precisava saber o nome da entidade, ter riscado o ponto, é isso que eu não entendi. Então. Por que eu recebi? Tá, é assim, quando é permitido que se saiba o orixá de cabeça, é permitido que se dê a guia. Aí, você vai, esta guia é do seu orixá de cabeça, entende? Não é a guia da sua entidade. Quando você receber uma entidade, você recebeu a cabocla Jurema, por exemplo. Recebi a cabocla Jurema. Você vai receber uma guia de Oxóssi? Não. Só vai receber a guia de Oxóssi depois que ela falar o nome e riscar o ponto. Enquanto isso, você não está preparada para receber a guia. A entidade sim, mesmo porque ela não precisa. Mas você está preparada para receber a guia. Mas por que eu recebi a minha guia da minha coroa, do meu orixá de coroa? Porque você vai estreitar o seu laço de relacionamento com ele. Ou seja, você está sendo preparada, abrindo o seu portal através do seu orixá de cabeça para que as entidades venham. Entende? Então é para isso que ele nos dá esse presente. Ele nos dá esse presente. Por isso que você não vai sair, porque assim, tem lugar que você vai aí, que você olha o camarada com a quantidade de guia, que é coisa maravilhosa, é lindo e maravilhoso, né? Então, mas será que todas aquelas entidades já deram os seus nomes? Será que todas aquelas entidades já riscaram o seu ponto? É que nem a coroação. A coroação só acontece depois que o médium recebeu todas as entidades daquele panteão, todas as entidades que acompanham na incorporação, tá? E todos eles já falaram o nome e riscaram o ponto. Aí sim ele está apto a ser coroado.
E a partir daí ele começa a dar consulta, né? A atender os consulentes, no nosso caso, os convidados. Né? Então é por isso que se recebe a guia do orixá, que é para haver esse estreitamento. Né? Ele está abrindo o portal ali para que você receba as outras entidades. Eu não tenho essa do Xangô, mas aquele dia em Mariporã que você colocou a sua de Xangô em mim, já era, a Amanda já não estava mais ali. E olha que coisa interessante, você nunca deve colocar a sua guia em outro médium, exceto se a entidade pedir. O que acontece? Estreitou-se um portal, precisava abrir esse portal, então colocou, pumba, aconteceu com o Leandro também. E lembra que eu pedi até o machado e Sim. aí tava forte, eu acho que é porque eu tava lá na perna. Era o ponto de força dele, era o ponto de força do menino, estava ali. No caso do Leandro, eu lembro até hoje, o Leandro ficava incorporava, não incorporava, não incorporava. Você estava lá, Sim. Pegou a guia, passou na coroa dele, pá, na hora ele incorporou. Por quê? Abriu o portal. Abriu o portal. Conecta. Depois ele ficou com a guia? Não, acabou o trabalho, me devolveu, acabou, você não vai por mais, você não precisa. Já abriu o portal, acabou, vai embora, vai, vida que segue. A partir daí que foi pedido para que se comprasse, que se produzisse a guia do orixá dele, foi feita a guia dele. Por isso que eu usava aquela guia que era sua? Isso, para ver essa conexão. E é assim, é muito comum se usar a guia do dirigente espiritual da casa. Quando o dirigente espiritual da casa tira a guia e coloca no médium, ele está dizendo, olha, eu estou confiando a você o orixá. E coloca ali. Né? Então coloca ali, você está estreitando aquele relacionamento, abrindo o portal. É como se o seu coração enchesse assim, de energia, de luz, sabe? Mas é luz do pai de santo, ou é a luz do dirigente espiritual da casa? Não, é a luz do teu orixá. Ele só fez abrir a porta. A luz que está vindo do teu orixá. Alô, cheguei. Né? Ele só abriu a porta. Simples assim, só abriu a portinha. Só pôs a mão na maçaneta. Portinha da esquerda. Alguma dúvida, povo? Gente linda! Para vocês que estão nos ouvindo, muito obrigado. A gente se encontra no próximo podcast. Fiquem na paz de Oxalá.